Olá, estamos de volta em mais um vídeo do canal Diametralmente. Desta vez nós vamos falar um pouco sobre duas situações, duas nações diametralmente opostas. De um lado, a Palestina com o seu partido, o Hamas, e do outro lado, a nação milenar de Israel, com seu pequeno território em uma grande disputa. Então, a seguir, embarque conosco em mais esta aventura de conhecimento, para conhecer duas nações diametralmente opostas. Então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e seja muito bem-vindo. Hamas. O Hamas é um movimento islamita palestino de orientação sunita, constituído de uma entidade filantrópica, a Dawa, um braço político e um braço armado, as brigadas Is-Adin al-Qassam. Especialmente ativo em Gaza, é o mais importante movimento islamita da Palestina. Sua fundação foi no ano de 1987, com os principais fundadores Ahmed Yassin, Mahmoud al-Zar, Hassan Youssef, Abdul Fattah Duqal e mais alguns outros. O Hamas é o maior dentre diversos grupos de militantes islâmicos da Palestina. O nome em árabe é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, que teve origem em 1987 após o início da primeira Intifada Palestina, ou Levante, contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Em seu estatuto, o Hamas se comprometeu com a destruição de Israel. O grupo inicialmente tinha um duplo propósito, de implementar uma luta armada contra Israel, liderada por seu braço militar, as brigadas Izz-Din al-Qassam, e de oferecer programas de bem-estar social aos palestinos. Mas desde 2005, quando Israel retirou tropas e colonos de Gaza, o Hamas também se envolveu no processo político palestino. Venceu as eleições legislativas em 2006, pouco antes de reforçar seu poder no ano seguinte, derrubando o movimento rival Fatah, do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Israel é um país do Oriente Médio que fica às margens do Mar Mediterrâneo. É considerado a Terra Santa Bíblica por judeus, cristãos e muçulmanos. Os locais mais sagrados ficam em Jerusalém. Na cidade antiga, o complexo do Monte do Templo compreende o Domo da Rocha, o histórico Muro das Lamentações e a mesquita de Al-Aqsa, além da Igreja do Santo Sepulcro. Israel é uma terra cujo comprimento é de 470 quilômetros e sua largura máxima de 135 quilômetros. Ou seja, é uma terra alongada e estreita, com área total de 27.800 quilômetros quadrados. O povo israelita, segundo a crença judaica, descrita nesse livro, ou seja, a Bíblia, o povo de Israel surgiu de grupos nômades que habitavam Mesopotâmia há cerca de 5.000 anos e que posteriormente rumaram para as regiões do Levante por volta do ano 2000 a.C. Sobre o reinado de Salomão, que Israel alcançou o apogeu entre os anos 966 a 926 a.C. Israel se estabeleceu nos tempos modernos com a sua criação no ano de 1948, onde se formou o Estado de Israel. Mas seu processo remonta ao século XIX. Atualmente, o Estado de Israel é um dos mais poderosos econômico e militarmente do mundo. Diante disso que nós já vimos até aqui, surge a questão palestina. Por que esses dois grupos estão aí nesse clima de guerra há tantos anos? A questão é terras? Então vamos à questão palestina. A Palestina é o nome dado desde a antiguidade à região do Oriente Próximo, localizada ao sul do Líbano e a nordeste da Península do Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. Trata-se da Canaã bíblica, que os judeus tradicionais preferem chamar de Sião. A Palestina foi conquistada pelos hebreus, ou israelitas, mais tarde também conhecido como judeus,
por volta do ano 1200 a.C., depois que aquele povo se retirou do Egito, onde vivera por alguns séculos. A Palestina, ao longo dos séculos, foi habitada tanto por árabes como pelos próprios israelitas, entre outros povos. Chegando ao século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes judeus tornou-se irresistível. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU decidiu dividir a Palestina em dois estados independentes, um judeu e outro palestino. Mas tanto os palestinos como os árabes, estados vizinhos, recusaram-se a acatar a partilha proposta pela ONU. Em 14 de maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel, que se viu imediatamente atacado pelo Egito, pela Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano, que é a primeira guerra árabe-israelense. Os árabes foram derrotados e Israel passou a controlar 75% do território palestino. A partir daí, iniciou-se o êxodo dos palestinos para os países vizinhos. Atualmente, esses refugiados somam cerca de 3 milhões. Os 25% restantes da Palestina, correspondentes à faixa de Gaza e à Cisjordânia, ficaram sob ocupação respectivamente do Egito e da Jordânia. Note-se que a Cisjordânia incluía a parte oriental de Jerusalém, onde fica a Cidade Velha, de grande importância histórica e religiosa. Damos a seguir o cronograma dos principais acontecimentos subsequentes. Em 1947, a ONU aprova a partilha da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Em 1948, os judeus proclamaram o Estado de Israel, provocando a reação dos países árabes e a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 1956, guerra entre Israel e o Egito. Embora vitoriosos militarmente, os israelenses retiraram-se da faixa de Gaza e parte da Península do Sinai, que ocuparam. 1964. Criação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, cuja pretensão inicial era destruir Israel e criar um Estado árabe palestino permanentemente. 1967. Guerra dos Seis Dias. Atacando fulminantemente em 3 frentes, os israelenses ocuparam a faixa de Gaza e a Cisjordânia e tomam a Península do Sinai ao Egito, bem como as colinas de Golã, à Síria. 1970. Setembro Negro. Desejando por fim as retaliações israelenses contra a Jordânia, de onde provinha a quase totalidade das incursões palestinas contra Israel, o rei Hussein ordena que suas tropas ataquem os refugiados palestinos. Centenas deles são massacrados e a maioria dos sobreviventes se transfere para o Líbano. 1973. Guerra do Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Aproveitando o feriado religioso judaico, Egito e Síria atacam Israel, são porém derrotados e os israelenses conservaram em seu poder os territórios ocupados em 1967. 1977. Pela primeira vez desde a fundação de Israel, uma coalizão conservadora, o bloco Likud, obtém maioria parlamentar. O primeiro-ministro, Menachem Begin, inicia o assentamento de colonos judeus nos territórios ocupados em 1967. 1979. Acordo de Camp David. O Egito é o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel. 1982. Israel invade o Líbano, então em plena guerra civil entre cristãos e muçulmanos, e consegue expulsar a OLP do território libanês. Em 1985, as tropas israelenses recuam para o sul do Líbano, onde mantêm uma zona de segurança com pouco mais de 10 km de largura. Para combater os ocupantes israelenses, forma-se o Hezbollah, Partido de Deus, organização xiita libanesa apoiada pelo governo islâmico fundamentalista do Irã. Em 1987, começa em Gaza a Intifada, ou Revolta Popular, dos palestinos contra a ocupação israelense. Basicamente, a Intifada consiste em manifestações diárias da população civil que arremessa pedra contra os soldados israelenses. Esses frequentemente revidam a bala, provocando mortes e prejudicando a imagem de Israel junto à opinião internacional.
Resoluções da ONU a favor dos palestinos são sistematicamente ignoradas pelo governo israelense ou vetadas pelos Estados Unidos. A intifada termina em 1992. 1993. Com a mediação do presidente norte-americano Bill Clinton, Yasser Arafat, líder da OLP, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, firmaram em Washington um acordo prevendo a criação de uma autoridade nacional palestina com autonomia administrativa e policial em alguns pontos do território palestino. Em 1994, Arafat retorna à Palestina, depois de 27 anos de exílio, como chefe da Autoridade Nacional Palestina. As eleições, realizadas em 1996, o confirmam como presidente e se instala em Jericó. Em 1995, acordo entre Israel e a OLP para conceder autonomia, mas não soberania a toda a Palestina, em prazo ainda indeterminado. Em 1996, é eleito o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do partido Likud, antes denominado Bloco Likud, para participar da retirada das tropas que ocupam os territórios palestinos e intensifica os assentamentos de colonos judeus em Gaza. 1999, Ehud Barak, do Partido Trabalhista, ao qual também pertencia Yitzhak Rabin, é eleito primeiro-ministro e retoma as negociações com Arafat. 2000. Israel retira-se da zona de segurança do sul do Líbano, enfraquecido politicamente devido à falta de progresso no caminho da paz. 2001. Agrava-se o ciclo de violência, manifestações contra a ocupação israelense, atentados suicidas palestinos e graves retaliações israelenses. Nesse contexto, Yasser Arafat, já septuagenário, parece incapaz de manter a autoridade sobre os seus compatriotas ou de restabelecer algum tipo de diálogo com Israel, cujo governo, por sua vez, mantém uma inflexível posição de. A Cidade Velha. A disputada Cidade Velha, dentro de Jerusalém Oriental, conta com locais sagrados de 3 religiões. Os principais são o Muro das Lamentações, reverenciado pelos judeus como o único remanescente do grandioso Templo de Jerusalém. A Mesquita da Rocha, erigida sobre o rochedo, de onde, segundo a tradição islâmica, a alma de Maomé ascendeu ao paraíso. Por último, a Igreja do Santo Sepulcro, construída sobre o lugar onde Cristo teria sido sepultado, e de acordo com a crença cristã, ressuscitou no terceiro dia.